Fala pessoal, hoje a gente vai dar continuação na aula de array do último vídeo. Basicamente a gente vai dar uma avançada um pouquinho no que a gente comentou, é, refrescando um pouco a memória. A gente falou sobre como criar um array, como usar o array, como obter o valor de um array. E inclusive também nos exercícios a gente comentou um pouquinho sobre como adicionar um valor. Tá bom? Aqui tem um exemplo de como a gente podia adicionar um valor. Né? Nesse caso, a gente tem um array de 6 elementos, onde o índice vai desde o 0 até o 5. Né? Então, a gente poderia adicionar um valor no índice 6, colocando o 29 nesse caso aqui. Portanto, a gente teria um array com esses valores aqui. Se a gente prestar atenção, o 29 estaria no índice 6, né? Na última posição. Só que aqui a gente tem que ter um cuidado. Tá? Nesse caso, a gente tem que ter muito cuidado porque esse tipo de adicionar ou modificar os arrays pode causar percas de informação. Vocês podem perder algumas informações não desejadas. Né? Por exemplo, no exemplo anterior, que a gente tem um array de idades, né, que tem do 10 até o 22, se a gente for adicionar um array no índice 0 e colocar o 29, como resultado, o que vai acontecer é que a gente vai perder o valor número 10, o valor que antes estava no índice número 10, tá bom? E a gente vai passar a ter o 29 no seu lugar. Para evitar esses problemas, o PHP tem funções próprias, tá? Para você poder adicionar elementos dentro de um array. Porque senão você teria que saber o tamanho do array para então adicionar um valor superior, ou seja, seria muito mais complicado. Então o array o que ele faz é disponibilizar algumas funções para que seja mais fácil. Nesse caso, a gente tem, né, no caso da aula de hoje que a gente vai ver duas funções para adicionar, que é o array push e o array unshift. A diferença das duas é que o array push ele adiciona elementos no final da lista, e o array unshift ele adiciona elementos no começo da lista, ou seja, o índice, a partir do índice 0, e o array push a partir do último índice. Cabe destacar aqui também que você pode adicionar um elemento ou vários elementos, tá? A gente vai ver aqui agora nesse exemplo, por exemplo. Vamos ver o caso do array push, tá? A gente tem o array que a gente fez antes de idades. E se a gente usar a função array push idades, a gente pôr o valor aqui, ele automaticamente vai adicionar o valor como último elemento da lista, tá bom? Sem a gente ter que saber qual que é o último índice dessa lista. Então, ele automaticamente calcula o índice pra gente e adiciona no final. Então, a gente não tem que se preocupar. Tá? E também a gente pode adicionar mais de um elemento nessa lista. Nesse caso aqui a gente adicionou a lista de idades, a gente adicionou o 35, 41, 42 na lista anterior, que vocês viram aqui, tá bom? A gente tinha idades, adicionamos o 29 nessa idade e depois adicionamos o 35, 41, 42 e obtemos essa lista aqui. Como vocês podem prestar atenção, os valores 35, 41 e 42 estão no final da lista, tá bom? Então a gente poderia aqui adicionar muito mais elementos de uma só vez, tá? Esse seria o array push. Por outro lado, a gente vai ter o array unshift, que o que ele faz é igual ao array push, mas ele adiciona no começo do array, não no final. Tá vendo? Aqui a gente adicionou 29, então o 29 passa a ser a primeira posição, e a gente não perde a posição dos 10 aqui, a primeira posição, tá bom? A gente simplesmente modifica o índice dele, né? A gente, como seria, empurramos para a direita, né? E também a gente poderia adicionar mais de um elemento, ao igual que o array push. E nesse caso a gente adicionaria também todos os elementos nesse ordem que a gente coloca aqui, seriam adicionados do começo ao fim, tá bom? Por outro lado, também temos opções de eliminar um valor do array, que também é muito importante. E nesse caso a gente tem duas funções, que é o array pop e o array shift. O array pop, o que ele faz, ele extrai, ele elimina e devolve o último elemento da lista. E o array shift, ele elimina e devolve o primeiro elemento da lista. Como a gente pode ver aqui, nesse exemplo do array pop, a gente tem o idades aqui, tá bom? E se a gente fazer um array pop de idades e guardar a resposta desse array pop dentro do valor, o que a gente vai obter é o 22 dentro da variável valor, que é o último elemento aqui, que vocês estão vendo. A gente está eliminando esse último elemento. E o array resultante é o 10, 14, 29 e 16. Ele desapareceu esse 29, porque ele eliminou. Então, o que ele faz? Ele elimina e devolve. E, por outro lado, a gente tem o array shift.
que o que ele faz é a mesma coisa que o array pop, com a diferença que ele elimina, ou seja, ele extrai o primeiro elemento do array, tá bom? Que é o elemento número 10 aqui. Se a gente fazer aqui valor array shift, a gente obtém o valor 10, tá? E o idades fica 14, 20, 9, 16, 22, ou seja, ele eliminou esse valor 10, ele eliminou e devolveu pra gente. Isso é útil muitas vezes quando a gente precisa obter um valor de um array e quer também ao mesmo tempo eliminar ele, não quer voltar a usar esse array. Então, ele é muito útil. Aqui tem um erro, eu coloquei, desculpa, no final, só que no começo, tá bom? Vocês podem reparar aqui, tá? E vamos avançar um pouquinho mais sobre os arrays, né? O que a gente viu até agora é uma parte básica, a manipulação dos arrays é sencilla, né? Só que a gente precisa, por exemplo, em muitos casos, o que a gente precisa é iterar sobre esse array, é percorrer todos os elementos desse array, dessa lista, tá bom? E o PHP tem algumas funções que permite você percorrer todos os valores dela, que ele te. E uma dessa função, a mais comum e a mais usada é a for each, tá bom? Essa é especialmente criada para o array, tá? A gente vai ver o exemplo agora na continuação. Só que também vai ter outros tipos de funções, que a gente conhece como loops, né? Que são laços em português, que também podem ser usadas para iterar sobre um array e pode iterar sobre outras coisas também. Tá? Por exemplo, pode ser a função for, simples, a função for sem nada mais, ela também serve para percorrer. Só que sempre que a gente utilizar o array, a gente vai preferir utilizar o for each, porque ela é mais fácil, está feita já para os arrays. Vamos ver um exemplo aqui, tá bom? Vamos passar para o código, para ficar mais fácil. Vamos supor que a gente tem um array de sabores de pizza, né? Por exemplo, a gente tem aqui 4 queijos, margarita e calabresa e frango, tá bom? Então, se a gente quiser percorrer todos esses valores aqui, tá? Em vez de fazer o que a gente fazia no vídeo anterior, na aula anterior, que é um eco do índice 0, depois do índice 1, depois do índice 2, do índice 3, a gente vai poder usar a função for each, tá bom? A função for each é assim. A gente põe o nome da função, que é for each, entre parênteses a gente vai pôr o nome da lista, nesse caso que a gente acabou de criar aqui é sabores, tá bom? E a gente vai fazer aqui um as e vamos pôr, por exemplo, o nome da variável pizza, tá bom? O que está acontecendo aqui? Ele vai percorrer todos os valores de sabores, vale? E cada vez que ele entrar num valor, ele vai guardar esse valor dentro dessa variável pizza, tá bom? Vamos pôr um eco aqui para vocês verem melhor como funcionaria, tá bom? Por aqui um pizza, e vocês vão ver. Agora eu vou executar ele aqui, tá bom? Tá vendo? O que ele fez foi iterou sobre cada um desses valores, tá? E cada vez que ele ele executou essa linha aqui, foi um sabor. Depois, quando ele acabou, ele chegou na linha 9, ele passa para o segundo valor, que seria o margarita. Quando ele chegou na linha 9 outra vez, ele passa para o terceiro valor, que seria a calabresa. E assim até acabar o array, tá bom? E também, a gente pode, dentro dessa mesma função, a gente pode usar o seguinte. A gente pode fazer algo desse jeito aqui. Por exemplo, índice. Se a gente fazer isso, né? O que a gente está fazendo aqui é percorrer o array sabores, né? E o que a gente vai fazer aqui, a gente quer tanto a variável índice como a variável pizza. O que vai fazer aqui? Vai devolver o 4 queijos e o índice 0. Depois, para a margarita, ele vai ser o índice 1, tá? Vamos pôr aqui para vocês verem. Deixa eu voltar aqui. Bom, e agora vamos executar aqui para vocês verem. Tá bom? Aí, o que a gente fez? Ele percorreu 4 queijos e a gente viu que o índice é 0. Percorreu a margarita, a gente viu que o índice é 1. Calabresa é o índice 3. E frango, calabresa é o índice 2. E frango é o índice 3. Tá bom? Essa é a maneira da gente percorrer um array. E agora que a gente já sabe percorrer sobre um array, vamos avançar um pouquinho mais ainda sobre os arrays. E aqui, os índices dos arrays não tem por que ser o índice numérico. Tá bom? Ele pode ser utilizado com outros tipos de dados, como por exemplo string, que é muito comum. E é por isso que na linguagem de programação PHP,
eles chamam um array, o array na verdade é um mapa ordenado, né? E eles definem o mapa como um tipo que relaciona valores a chaves. Quer dizer, um índice corresponde a um valor, tá bom? Vamos com um exemplo para ficar mais claro. Vamos supor que a gente quer, por exemplo, esse array aqui que eu já criei, tá bom? Vamos supor que a gente quer criar um array que vai se identificar uma pessoa. Então a gente tem o índice nome, o índice país e o índice cidade, onde eu tenho aqui Mateus, Espanha e Barcelona. Quando a gente fala que é um tipo que relaciona valores a chaves, quer dizer que a chave é nome, a gente relaciona um valor com ela. Tá bom? Ou seja, nome, a gente relaciona a Mateus. País, a gente relaciona a Espanha. Cidade, a gente relaciona a Barcelona. Então, isso que ele vai permitir para a gente fazer o seguinte. A gente pode fazer algo desse estilo aqui. O nome é e pessoa, por exemplo, o nome é assim. A gente põe assim. O que a gente conseguiu aqui? O que a gente melhorou com respeito à aula anterior? A aula anterior a gente teria que saber que esse valor aqui, que o nome seria o primeiro índice. Agora a gente já não precisa saber isso. A gente simplesmente guarda ele como nome, como o índice nome, e a gente se sabe, quando a gente chamar pessoa e o nome, a gente vai obter o nome. Tá bom? Por exemplo, index, olha aqui, o nome é Mateus. E agora, se a gente quiser pôr, por exemplo, e o país a gente põe aqui, simplesmente o que a gente vai fazer? Vai fazer pessoa, país, tá bom? Então o que a gente conseguiu aqui? Que seja mais fácil, seja mais legível e menos propenso a erros. Porque se antes você tinha que saber um número, tinha que acertar o número, agora você simplesmente sabe que tem que chamar o índice aqui e você vai obter ele. O seguinte tema que a gente quer comentar, a gente quer falar um pouquinho mais sobre os arrays, né? Agora que a gente sabe que o array, na verdade, ele é um mapa, a gente pode aproveitar isso para montar estruturas mais complexas, né? No caso, por exemplo, que eu coloquei aqui, a gente pode criar um array com dados de um aluno, que é o que eu fiz agora. Em vez de pessoa, a gente tem um aluno, que é o nome, a cidade e o país. E a gente pode ainda aproveitar e guardar esse array novo que a gente criou dentro de outro array novo, né? Agora eu vou mostrar com um exemplo para ficar mais claro. Mas o que a gente consegue aqui? A gente consegue ter uma lista de todos os alunos com todos os seus dados. E a gente pode percorrer ela, tá bom? Vamos supor que a gente quer criar uma lista de alunos, tá bom? E com os alunos a gente quer guardar a informação deles, a gente quer guardar o nome e o país, tá bom? Então, no primeiro caso, a gente vai criar uma lista de alunos, tá? Que vai ser um array, obviamente. A gente quer uma lista, né? Então, com o que a gente aprendeu antes, vamos supor que a gente vai criar o aluno 1, tá? A gente também vai criar um array. Por quê? Porque a gente pode usar os índices, o texto como índice, né? Então, a gente vai poder criar, guardar mais informação desse aluno. Então, vamos lá. Eu quero guardar o nome desse aluno, nesse caso vamos pôr aqui no meu caso o Mateus, e quero guardar o país desse aluno, tá? Aqui nesse caso seria Espanha. Então, aproveitando o que a gente aprendeu antes, eu quero agora guardar esse aluno dentro da lista. O que eu vou fazer? Vou fazer um array push, tá bom? E vou falar que dentro da lista alunos, eu quero guardar o aluno 1, tá bom? E agora eu vou criar outro aluno, o aluno 2, tá bom? Vamos criar o aluno 2 e vamos por lá que o aluno 2, o nome é o Flávio. E vamos pôr que o aluno 2, o país, o país é Brasil, tá bom? Agora eu tenho outro aluno. O que eu vou fazer? Vou fazer outro array push, porque eu quero guardar nessa lista de aluno o aluno, eu quero guardar na última posição, o aluno 2. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aproveitando o uso dos arrays para mim guardar valores, né, sobre um elemento só, o mesmo elemento, que seria o aluno Mateus, eu quero guardar a informação dele, então eu crio um array. Depois eu quero guardar outra informação sobre o aluno Flávio, então eu crio outro array. E ao mesmo tempo, o que eu estou fazendo é guardar ele dentro das listas dos alunos. Então,
Nesse caso aqui, na posição 0, eu vou ter o array do aluno 1, que é o Matheus Espanha, e na posição 1 eu vou ter o array de aluno 2, que é o Flávio, tá bom? Então, se a gente fazer aqui o que a gente aprendeu, que é o for each, né? A gente quer percorrer a lista de alunos e a gente quer um aluno aqui. Se eu vou fazer um var dump aqui para vocês verem, desculpa, var dump, eu vou ter aqui, né? Cada valor aqui vai ser um array de alunos. Vamos lá, PHP index, tá bom? Aqui, ó, o array tem 2 tamanhos. O primeiro array tem 2, que é o nome e o país. O segundo array tem 2 também, que é o nome e o país. E, por exemplo, eu posso usar para fazer o seguinte, o aluno, vamos lá, vou pôr aqui o aluno Matheus, opa, desculpa, é isso, aluno, nome, mora, país, vamos pôr aqui país, põe aluno, país. E vamos guardar aqui um salto de linha. Opa. Tá bom? Se eu fazer isso daqui, o que eu vou conseguir? Vamos pôr um espaço aqui para ficar mais legível. Tá vendo? Olha lá, o que eu consegui? A primeira linha, o aluno Matheus, país Espanha. O aluno Flávio, país Brasil. Por quê? Porque em cada interação, na primeira vez, ele vai no primeiro array. Que tá aqui. Ele vai no primeiro elemento da lista de alunos, que é esse que a gente acabou de adicionar aqui, que é o aluno 1. Então ele vai no aluno 1, né? Ele pega o aluno 1 e guarda dentro dessa variável aluno. E a gente pode usar o nome, o índice nome e o índice país para obter o nome e o país. Na segunda iteração, quando ele chegar na linha 22, ele vai passar para o seguinte valor, se é que existe. E nesse caso existe, que é o aluno 2. E usando a mesma variável, a gente vai poder obter o nome e o país desse daí. Então, o que a gente consegue aqui? A gente consegue percorrer essa lista sem ter a necessidade de saber o tamanho da lista, sem se preocupar com o tamanho da lista, e usando a mesma variável aluno, a gente vai poder obter o nome e o país, né? Porque senão, imagina só, se a gente não pudesse fazer isso daqui, a gente teria que pôr esse eco aqui, né? A gente teria que fazer algo assim, ó. Se a gente quisesse, foi o que a gente fez na aula anterior. A gente teria que fazer aluno 1, aluno 1. Depois fazer a mesma coisa e pôr aluno 2, né? E aluno 2. Então, beleza. Nesse caso funcionou. Então, o que acontece se eu quiser adicionar outro aluno aqui, né? Se eu, por exemplo, vamos por aqui, nesse caso, a gente vai adicionar o aluno 3, que é o aluno Henrique. Tá? Henrique. Aqui, o Henrique. O que a gente faz outra vez? Cria o aluno Henrique, que é um array. A gente define aqui as variáveis desse array, os valores desse array. E adiciona ele, na lista também. Você adiciona o aluno 3. O que vai acontecer aqui? Aqui não vai acontecer nada. Vamos pôr aqui para vocês verem um separador aqui para vocês verem. Aqui vai continuar só vendo o aluno 1 e o aluno 2. Se a gente for adicionando mais, a gente teria que adicionar mais linhas aqui. A gente tem que adicionar o aluno 3. Mas, se a gente usar o for each, a gente não precisa adicionar nada mais, porque ele já vai percorrer, já vai ver aqui se a lista de aluno tem 3 elementos e vai entrar nos 3 elementos. Vamos testar. Aí, a gente está vendo aqui o aluno Matheus e o aluno Flávio, né? Que é o aluno 1 e o aluno 2. Depois, nesse caso aqui, a gente está vendo o aluno 3, que é o Henrique. Por quê? Porque estava aqui dentro e ele percorreu sozinho.